Olá, benditos! Alguém disse que a única contribuição positiva que o rei Amon fez para a história de Judá foi dar a eles o seu filho Josias, um dos melhores reis que se sentou no trono de Jerusalém. Excepcionalmente, ele chegou ao trono aos 8 anos de idade por causa do assassinato de seu pai Amon. Finalmente, depois de mais de 300 anos, a profecia do homem de Deus de Judá, dita a Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte de Israel, estava se cumprindo. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Dos 20 governantes de Judá, incluindo a perversa rainha Atália, somente 8 deles puderam ser chamados de bons: Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Não há dúvidas de que Josias foi um grande rei, pois até mesmo o profeta Jeremias o usou como exemplo a ser seguido por outros governantes. Josias reinou por 31 anos e andou nos caminhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de Davi. Embora ele tivesse apenas 8 anos de idade quando o colocaram no trono, os oficiais da corte foram os seus mentores. E quando ele cresceu, ele continuou andando no temor do Senhor. Quando já estava reinando há 18 anos, o rei Josias entendeu que a obra de reparação e reconstrução do templo precisava de organização e financiamento. Por isso, enviou o escrivão Safã ao sumo sacerdote Ilquias, com ordens para que iniciasse as obras de reforma do templo. Ilquias era pai de Jeremias, que começou seu ministério profético durante o reinado de Josias. Depois de acertar os detalhes das obras do templo com o escrivão Safã, o sumo sacerdote Ilquias lhe disse: Achei o livro da lei na casa do Senhor. É impressionante que o livro da lei tivesse se extraviado dentro do templo. Seria como perder a Bíblia dentro de uma igreja e passar anos sem sentir falta dela. Ora, de acordo com a lei de Moisés, deveria haver uma cópia do livro da lei ao lado da Arca da Aliança. Além disso, cada rei deveria ter uma cópia pessoal da lei e deveria lê-la todos os dias. E também, toda a lei deveria ser lida para a nação reunida em assembleia uma vez a cada 7 anos na festa dos tabernáculos. E os levitas espalhados pelo país também tinham a responsabilidade de ensinar a lei a todo o povo. Mas a palavra de Deus vinha sendo grandemente negligenciada há anos. Afinal, a desobediência sempre afasta o homem da palavra de Deus. O escrivão Safã recebeu o livro das mãos do sacerdote Ilquias e o leu. Depois voltou ao rei, apresentou um relatório do projeto de reformas no templo e depois, como se quase tivesse esquecido, disse ao rei: O sacerdote Ilquias me deu um livro. Ao que parece, Safã não tinha percebido a importância daquele livro. Mas, a partir do momento em que ele começou a ler o livro da lei, uma obra espiritual começou no coração do rei Josias. Não era meramente a transmissão de informações. Ouvir a palavra de Deus teve um impacto de poder espiritual nele. Então ele rasgou suas roupas em uma expressão de horror e espanto. Foi uma expressão de profunda convicção do pecado. A maneira como as pessoas reagem à palavra de Deus é um bom indicador do seu apetite espiritual e da intensidade do seu desejo em agradar ao Senhor. Ao longo da história do povo de Deus, quando a palavra de Deus é recuperada e difundida, fatalmente acontece um reavivamento espiritual. E pode acontecer de forma simples, como nos dias de Josias, com um homem encontrando, lendo e crendo no livro da lei de Deus. O rei então enviou o sumo sacerdote Ilquias e mais 4 dos seus oficiais para consultar ao Senhor por ele. O rei estava sob forte convicção do pecado e não sabia o que fazer em seguida. Ele tinha certeza de uma coisa, que a negligência à lei de Deus tinha despertado a ira do Senhor contra a nação de Judá, e ele não podia deixar de confrontar seriamente o pecado no seu reino. Então aqueles homens foram falar com a profetisa Hulda.
Haviam outros profetas naquela época, como o profeta Jeremias e o profeta Sofonias, que por acaso era primo do rei Josias. Mas por alguma razão, talvez espiritual ou por questões práticas, eles foram consultar Hulda, a profetisa, esposa de Salum, que era o encarregado das vestimentas na casa do Senhor. A resposta do Senhor através de Hulda, direcionada ao povo, não poderia ser mais preocupante. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Judá e seus líderes andaram longe do Senhor por muito tempo e não se arrependeram genuinamente para evitar um julgamento final. Mas a resposta do Senhor, direcionada ao rei Josias, foi diferente. Como ele havia se humilhado diante do Senhor, rasgado as suas roupas e chorado diante dele, o Senhor ouviu sua oração. Ele não deixaria que Josias visse todo o mal que viria sobre o reino de Judá. Esta foi a misericórdia de Deus para com Josias. Seu coração sincero não poderia impedir o julgamento final de Deus sobre o povo de Judá, mas poderia adiá-lo. O julgamento inevitável às vezes pode ser adiado por causa dos corações quebrantados do povo de Deus. Mas veja que a fidelidade de Deus é demonstrada tanto por seu julgamento sobre os ímpios, quanto por sua misericórdia sobre os arrependidos. Os homens então voltaram ao rei Josias com a mensagem do Senhor transmitida pela profetisa Hulda. E mesmo sabendo que a nação de Judá estava na mira do juízo de Deus, Josias não se conformou, queria levar o povo de volta para Deus e se empenhou nisso até o fim. Os detalhes das ações de Josias em direção ao seu objetivo você vai ver amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.